Bom, pessoal, nós vamos passar então a terceira parte do trigêmeo, que é o nervo mandibular. Então, nessa figura, nós já podemos ver aqui o nervo mandibular, que é considerado a parte mista do nervo trigêmeo. Ele dá fibras sensitivas para os dentes inferiores, gengiva, periósteo, osso, língua, e também ele dá fibras motoras que vão inervar os músculos da mastigação. Então, está aqui o nervo mandibular, que tem um trajeto aqui descendente, vindo para baixo, onde ele vai depois dar os seus principais ramos. Então estão aqui o nervo bucal, o lingual, aqui o alveolar inferior, e aqui os ramos que vão inervar os músculos da mastigação, ramos motores. Então estão aqui os músculos da mastigação, o temporal, o pterigoide medial, o masseter, os pterigoides lateral, aqui o músculo digástrico. E numa vista superior, nós temos aqui o nervo mandibular, num trajeto descendente, saindo do crânio pelo forame oval. Uma outra visão do nervo mandibular, numa vista superior, nós temos aqui o trigêmeo, o gânglio trigeminal, aqui o nervo oftálmico, o maxilar e o mandibular. Aqui a mesma coisa, nós temos aqui o nervo trigêmeo, o gânglio, aqui o nervo oftálmico, o maxilar e o mandibular. E aqui nós temos um apanhado geral, mostrando todos os nervos que foram estudados, né? Aqui os nervos alveolares, aqui nós temos o oftálmico, o maxilar, o mandibular com seus ramos, o bucal, aqui o lingual, aqui o nervo alveolar inferior, e aqui os ramos motores que vão inervar os músculos da mastigação. Nessa figura, vocês estão vendo aqui o nervo mandibular saindo pelo forame oval, e aqui o nervo alveolar inferior, o nervo lingual e o bucal, que são os seus três principais ramos do mandibular. Aqui uma vista lateral de uma peça, onde nós estamos vendo aqui o nervo lingual, o alveolar inferior, aqui está o nervo milioide, e acompanhando aqui, nós temos aqui a artéria alveolar inferior, ramo aqui da artéria maxilar. Aqui o canal da mandíbula, essa figura é para mostrar que esse canal ele está mais próximo do último molar, e à medida que ele caminha para frente, ele vai se distanciando das raízes dos dentes. Novamente aqui o canal da mandíbula. E essa figura mostra bem os ramos do nervo mandibular. Veja aqui o ramo bucal, aqui o lingual e aqui o alveolar inferior. O bucal seria este aqui. Nós estamos vendo aqui ele do lado direito da mandíbula, e aqui nessa visão nós estamos vendo este ramo bucal passando por fora da mandíbula. Ele não penetra na mandíbula como o alveolar inferior. Ele é um nervo que vem aqui por fora, entre a gengiva e o osso. E ele vai
inervar a gengiva vestibular dos molares. Já o nervo alveolar inferior, ele inerva todos os dentes inferiores, bem como o osso alveolar, por vestibular e por lingual, e também o periósteo. Veja aqui o nervo lingual, que inerva toda a gengiva lingual dos dentes inferiores. O nervo alveolar inferior, aqui na altura do primeiro premolar, ele sofre uma bifurcação. Ele dá um ramo que vem aqui para fora, fica entre a gengiva e o osso, que é o nervo mentual. Então esse nervo, ele sai aqui deste canal mentual, de dentro para fora, de trás para frente e de baixo para cima. Ele vem aqui para inervar toda a gengiva de incisivo central até segundo premolar. E aqui nós temos o nervo incisivo, que seria a continuação do nervo alveolar inferior. Alguns autores preconizam nervo alveolar inferior, tanto faz. Veja aqui o nervo milioide, que vai inervar o músculo milioide. Ele é um ramo aqui do nervo alveolar inferior. Quando nós vamos fazer um preparo de cavidade, o que nós vamos fazer aqui é anestesiar o nervo alveolar inferior. Por quê? Porque o nervo alveolar inferior, ele inerva todos os dentes inferiores. Então, se eu for fazer um preparo de cavidade em qualquer dente inferior, vou anestesiar o nervo alveolar inferior. Se eu for fazer uma extração, então aí eu vou ter que anestesiar outros nervos. Por exemplo, extração do primeiro molar inferior. Eu vou anestesiar o nervo alveolar inferior, que é o nervo do dente, o nervo bucal, que anestesia a gengiva vestibular desse dente, e o nervo lingual, que anestesia toda a parte lingual da gengiva lingual deste dente. Se é uma extração de um canino inferior, eu vou anestesiar o nervo incisivo ou alveolar inferior, como queiram. Vou anestesiar o nervo mentual, que vai inervar toda a gengiva vestibular de incisivo central até o segundo premolar, e também o nervo lingual, que inerva a parte lingual desse dente. Então, gente, toda extração de dente inferior, eu vou anestesiar dois nervos: o nervo alveolar inferior e o nervo lingual. Isso para todos os dentes. O que muda aqui vai ser a parte vestibular. Se é de região de molares, o nervo bucal. Se é de região de incisivo central até o segundo premolar, nervo mentual. O preparo de canal desses dentes também é o nervo do dente. Por exemplo, preparo de canal do primeiro premolar inferior. Eu vou anestesiar o nervo alveolar inferior. Então, qualquer dente inferior que nós vamos fazer um preparo de canal ou de cavidade, eu vou anestesiar o nervo alveolar inferior, que é o nervo do dente. Aqui nessa figura, nós temos aqui o nervo mandibular, aqui o nervo bucal, aqui o lingual, aqui o alveolar inferior, e saindo dele aqui o nervo milioide. Veja que o milioide, ele emite fibras aqui, olha, para os incisivos inferiores. Então, alguns pacientes apresentam essas fibras aqui, que às vezes numa cirurgia ou num preparo de cavidade de um dente anterior,
nós podemos fazer uma aplicação aqui por lingual de uma anestesia que poderá anestesiar o dente se o paciente tiver esse nervo aqui. Então isso aqui não são todas as pessoas que têm, mas a gente tenta fazer uma anestesia. Se pegar é porque o paciente tem esse nervo, facilitando então o trabalho do profissional. Nós temos aqui a mandíbula numa vista medial, onde nós temos aqui o forame da mandíbula, por onde passa o nervo alveolar inferior. Aqui é a língula, onde se prende um ligamento essenomandibular, um ligamento importante. Aqui nós temos a inserção do músculo pterigoide medial, que passa sobre aqui o nervo alveolar inferior, não só ele, como também o ligamento essenomandibular. Aqui a crista temporal, onde se prende aqui o tendão do músculo temporal. Aqui na frente nós temos a prega pterigomandibular, que são pontos e reparos importantes para as anestesias mandibulares. Veja aqui o ligamento essenomandibular. Ele tem uma origem aqui em cima no osso essenoide, na espinha essenoidal, e se insere aqui embaixo na língula da mandíbula. E esse ligamento, ele está por cima, está sobre o nervo alveolar inferior. Às vezes, ele envolve o nervo alveolar inferior, dificulta a anestesia deste nervo. Então a gente pede para o paciente abrir e fechar a boca para o anestésico penetrar aqui por dentro do ligamento. Veja aqui o músculo pterigoide medial, também recobre o nervo alveolar inferior. Aqui na mandíbula nós temos aqui o nervo alveolar inferior, aqui o lingual e aqui o nervo bucal. É importante que a gente conheça o trajeto desses nervos. Veja que o nervo bucal, ele não passa dentro do osso, ele vem por fora, ele fica entre a gengiva e o osso. Então, às vezes, uma extração de um dente inferior, principalmente da região de molares ou do primeiro molar, o profissional tem que tomar cuidado para não lesionar esse nervo aqui numa incisão. Já o nervo lingual, já não acontece isso, porque o nervo lingual está bem abaixo. Então, se fizer uma incisão nesta região lingual, não vai ter problema, porque vai seccionar pequenos ramos. Aqui seria a técnica da anestesia mandibular. Vejo que a agulha está sendo inserida, a punção, entre esse ligamento aqui, o pterigomandibular, e aqui o tendão do músculo temporal. Essa agulha passa aqui no meio da unha, e esse dedo aqui está indicando o seguinte: ele está posicionado no plano oclusal aqui dos dentes posteriores, justamente para a agulha ficar na altura da unha, 1,5 cm acima do forame. Aqui dá para ver bem o ligamento ou a prega pterigomandibular e aqui o tendão do músculo temporal. Entre eles, vocês estão vendo aqui um sulco, que é onde vai ser inserida a agulha durante uma anestesia mandibular. Nessa figura aparece um emaranhado de nervos, mas é muito simples. É só a gente ver aqui o nervo trigêmeo, o seu gânglio, aqui o nervo oftalmico, maxilar e aqui o mandibular. Olha aqui ele mandando aqui o nervo alveolar inferior, o lingual e aqui o nervo bucal, ramos do nervo mandibular. Aqui nessa outra figura nós temos
aqui o nervo trigêmeo, novamente, o gânglio, o oftálmico, aqui o nervo maxilar e aqui o mandibular. Veja aqui o nervo bucal, aqui o nervo lingual e aqui o alveolar inferior. Então nós temos aqui o nervo trigêmeo, o gânglio trigeminal, aqui o nervo oftálmico, que é a primeira raiz do nervo trigêmeo. Aqui nós temos a segunda raiz do nervo trigêmeo, que é o nervo maxilar. Aqui a terceira raiz, que é o nervo mandibular. Aqui nós temos os ramos principais do nervo mandibular. O bucal, que inerva toda a gengiva vestibular de molares. Aqui o nervo lingual, que inerva a gengiva de todos os dentes inferiores. E aqui o nervo alveolar inferior, que inerva todos os dentes inferiores, assim como toda a parte óssea por vestibular e por lingual, e todo o periósteo por lingual e vestibular. E com isso nós encerramos o nervo trigêmeo.